glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui no altar da nossa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mais um culto, mais uma pregação que vai subir lá para o canal. Glória a Deus. Você que vai ouvir nossas pregações, escreve lá no nosso canal, deixa like lá, curta nossos louvor, assiste nossas pregações, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um que já faz parte desse canal, em nome de Jesus. Então vamos orar nessa noite. Não vai ser eu, seja o Senhor na palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu, meu Deus, a pastora Maria de Socorro, eu reconheço que eu sou pastora de cura e de libertação, Pai. Delegada não pela vontade dos homens, Senhor, mas pela vontade de Deus, Senhor. Mas reconheço, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça no meu cajado, no meu ministério, na minha chamada, Pai. E não seja eu aqui usando o púlpito para descarregar minhas emoções, meus sentimentos. Meu Deus, mas seja Jesus nessas palavras que é pregada nesse altar. Vem nessa noite, eu te convido, eu te chamo. Traz, Senhor, tua palavra sobre mim agora. Toma os microfones da igreja, Pai. Fala neste lugar, Senhor. Vai ativando nós aqui agora no poder da palavra do Senhor. A palavra do reino de Deus ativa. Uma palavra que cura, uma palavra que liberta, uma palavra que transforma. Vai ativando no sexto sentido de cada uma que aqui está. Ativa os dons, ativa o espírito, a alma e o corpo. Alinha na sua palavra. Coloca agora o teu poder nas portas da igreja. Guarda as portas contra todos os demônios, principados, potestades, legiões agora. Vai quebrando, vai amarrando os demônios, vai jogando por terra, vai lançando por terra, Pai. Não deixe que nada venha atrapalhar a palavra em nome de Jesus, Senhor. Nada, Deus, venha proteger, blindar cada um que aqui entrou, blinda dentro e do lado de fora agora. Damos ordem ao mundo espiritual, e os anjos guerreiros do Senhor guerreia, e que os demônios, principados e potestades sejam amarrados e lançados no abismo, e que o nome do Senhor seja glorificado. Enquanto eu prego, trabalha, opera maravilhas, sinais, em nome de Jesus, Pai, no sangue de Jesus. Abençoa esse canal, cada vida que segue ele, Pai. Em nome de Jesus, cada vida que assiste, cada louvor, cada pregação. Abençoa onde ele estiver, onde minha voz entrar, Deus, onde minha voz entrar em cada lar, em cada casa, conforta, consola, dá vitória, dá livramento e proteção para cada seguidor. Chama mais pessoas, Deus, para escrever nesse canal, Senhor. Tudo que tiver paralisado nesse canal, venha cair por terra. Eu abençoo esse canal em nome de Jesus. Vai honrando nós nas redes sociais, Pai. Abençoa, Deus, essa pregação vai subir para o canal, Pai. Honra ela lá, Senhor, em nome de Jesus, Pai, no sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 4. A irmã pode se assentar, ela vai falar da esposa de Caim. Então estamos na série aprendendo com as mulheres da Bíblia. Cada sexta-feira nós pregamos um exemplo que nós encontramos na Bíblia daquelas mulheres. A Bíblia diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus, para que nós venhamos se inspirar no que nós aprendemos na palavra. Hoje nós vamos ver falar da mulher de Caim. Vai dizendo assim a Bíblia, versículo 8 até o versículo 17. Falou Caim com seu irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Difícil de se conter, apenas família só, toda a vida pra viver. E disse Deus: que fizeste a voz do sangue do teu irmão? Clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra,
que abriu sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais sua força. Fugitivo e vagabundo será na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lança da tua face, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo na terra. Será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que achasse. Saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu, e teve Enoque, e ele edificou uma cidade. Chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então vamos falar da mulher de Caim, mas para saber o que essa mulher viveu, temos que entrar na história de Caim. Nós já sabemos a história de Caim na Bíblia, mas temos que voltar para o contexto da palavra. Então nós sabemos que Adão e Eva teve 2 filhos, Abel e Caim. E a Bíblia diz que Caim lavrava a terra, e Abel, ele tinha ovelha, ele criava suas ovelhinhas. E eles aprenderam que eles tinham que ofertarem a Deus. Tudo aquilo que Deus dava na vida deles, Adão e Eva ensinou eles. E quando aquilo tivesse o fruto, tinha que pegar do fruto e ofertar ao Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Abel vai trazer do seu fruto. Nós sabemos que nós devemos ofertar a Deus nossas primícias, nossos bens. Aquilo que Deus nos dá, nós ofertamos e o Senhor abençoa mais e mais e multiplica. Então, eles têm esse princípio que eles aprenderam quando Abel já tinha suas ovelhinhas, que as ovelhas de Abel teve suas primeiras ovelhinhas. Abel pega da primeira, a primogênita, aquela que representa o reino de Deus. A Bíblia diz que o primeiro é de Deus e o segundo é para nós. Ele pegou a primeira ovelhinha e a sua gordura e foi ofertar a Deus. E Deus agradou daquilo, porque a palavra vai dizer que Deus agrada quando nós colocamos as coisas na nossa vida espiritual em primeiro lugar. Tudo que Deus é colocado em primeiro lugar, Deus se agrada. Mas segundo, veio Caim também ofertar a Deus. E Caim trabalhava na terra. A terra que Caim trabalhava cresceu, deu fruto. Agora ele pega do fruto da terra e vem ofertar a Deus. Deus não recebeu a oferta de Caim. Deus recebe a oferta de Abel. Porque a oferta de Abel representava vida, uma ovelha. Aquela ovelhinha que ele ofertou representava vida. E Deus, ele não está atrás das nossas aparências. Ele recebe a nossa vida. Deus, ele olha para o coração. Ele quer aquilo que vem de dentro para fora. E nós entregamos nosso coração para ele, a nossa vida para ele. E Abel acertou. Abel tinha revelação do que Deus se agradava. E o Caim pegou uma cesta de fruto, e Deus não recebeu. O que significava que Deus, ele não quer nossas aparências, ele quer primeiro o que está por dentro de nós. E o Caim, ele achava, Caim por dentro, Caim era mau, Caim tinha um coração ruim, Caim carregava ódio,
Caim carregava mágoa. Caim era invejoso. Então, quando Caim ofertou aquele fruto, ele estava ali, pegou aquele fruto bonito e leva para Deus, mas Deus, ele não olha só a aparência, Deus olha primeiro para o coração, para o que está dentro de nós. Muitas vezes nós pensamos que Deus olha somente para a aparência. Nós temos que cuidar da nossa aparência, sim, mas Deus, no reino de Deus, é o coração. Abel acertou, representava a vida. Então Deus recebe a oferta de Abel, que é espiritual, vida, uma ovelhinha, e trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, aquela ovelhinha. E Caim, do fruto, Deus não recebe. Então ali começa o ódio de Caim. Aí Caim vê que Deus recebe a oferta de Abel e não recebe a dele. Caim cai o semblante e Caim começa o ódio contra o seu irmão. E esse espírito, irmão, ele continuou vindo até Jesus voltar. Existem dois espíritos nos crentes. Existe o espírito de Caim e o espírito de Abel. Aonde o crente espiritual, Deus, ele recebe. O crente, quando ele é espiritual, Deus, ele recebe o louvor, a pregação. Cada oferta que ele faz, Deus se agrada. Mas o crente carnal, Deus já não recebe. Porque o carnal não está dentro dele. O carnal está fora da aparência, está fora do espírito dele. O carnal, ele vai na igreja, mas a vida ele não entrega para Deus. O carnal, ele vai na igreja, mas dentro dele não é Deus que domina, não é Deus que governa, não é Deus que manda. O crente carnal, ele é mais para a aparência, ele é mais para os bens material, ele é mais para as coisas do mundo, igual Caim. Caim pegou uma cesta de fruto que é bonito e levou a Deus, mas dentro de Caim existia mágoa, existia rancor, existia inveja. E já Abel, ele oferece uma ovelhinha parecendo com Jesus, que era o cordeiro, que Jesus, ele foi a vida, ele é a vida. Então Abel conseguiu acertar a oferta dele. E por Abel ter conseguido, Caim ficou com ódio, foi para o campo, junto com seu irmão. Não sabia o que estava sendo planejado no coração de Caim. Então nós temos que ter cuidado com a vida espiritual. Porque muitas das vezes eu e você estão na igreja, aquele que não é convertido, ele tem inveja do que já é convertido. E o que não é convertido tem inveja do que não é. Muitas vezes nós estamos na igreja, na casa de Deus, e nós achamos que todo mundo está no mesmo nível. Mas todo mundo não está no mesmo nível. O que ainda está na carne, luta contra o que está no espírito. E o que está no espírito, luta contra o que está na carne. Esaú era da mesma forma. Esaú tinha tudo. Mas Esaú, ele não quis. Esaú quis o quê? Comer, matar a fome dele. E Jacó estava de olho no que Esaú tinha, que era a bênção que vem de Abraão, que vem de Isaac. E muitas vezes você está na igreja cochilando e dormindo. E o outro está de olho no que você tem, no espiritual. E ele está de olho para ter aquilo que você tem. E você está ali dormindo. Então nós temos que dar valor. Eu e você tem que dar valor que você recebeu dentro da igreja. Tudo que eu tenho que dar valor, meu dom, meu talento, minha chamada, os anos que eu carreguei nas costas de crente. Se eu não dar valor, vai chegar uma pessoa na minha vida e vai passar a mão e levar embora tudo aquilo que era meu, e eu vou ficar aí, ó, comendo as bolocas dos porcos. Uma pessoa desviada, irmão, ele não caiu de um dia para a noite. Alguém olhou a vida dele e alguém foi derrubando ele aos poucos. Foi influenciando a mente com as coisas do mundo. Às vezes aquela pessoa não deu valor, estava dormindo. Então o espírito de Caim, ele existe até os dias que Jesus voltar. Então que eu e você se valorize o espiritual. Não venha trocar. Quando Jesus está no monte ali,
Naqueles 40 dias de jejum, o espírito de Caim veio de Satanás para Jesus trocar o ministério de Jesus. Jesus não negociou por comida. Jesus não negociou por aparência. Jesus diz: vai, Satanás, está escrito: adorarás só o Senhor teu Deus, servirás só o Senhor teu Deus. Aleluia! Que eu e você nessa noite venhamos abrir os olhos aqui na terra. Não venhamos negociar tudo aquilo que nós conseguimos no mundo espiritual, tudo aquilo que Deus já ensinou e deu para nós, porque Deus recebe as ofertas de um e de outros não. Quando Deus vê que você é relaxada, que você não dá valor, que você não quer, Ele não recebe. Ele vai receber daquele outro que está fazendo em espírito e em verdade. E aí, irmão, é onde tem o ódio, é onde tem a inveja. E ali, a inveja de Caim. Então Caim andando junto, mas Abel não sabia que o próprio irmão dele estava tramando a morte dele. Eu e você tem que pedir para Deus discernimento de espírito dentro da igreja. Nós temos que ter o discernimento de espírito. Como é que está a altura daquela irmã, daquele irmão? Já converteu, já libertou, está limpo, está sujo, porque senão ele vai te matar. Ela vai te matar se você não estiver ali alinhada com o espiritual. Por isso que eu e você não pode ser apegado nas pessoas. Tem que ser apegado em Deus. Vai na igreja para ouvir a palavra e mudar a sua vida. E mudar seu coração, porque muitas vezes você está apegado com uma pessoa que não está liberta. Que não está liberta. O espírito de Caim já matou muita gente dentro das igrejas evangélicas. Pessoas que estão apegadas no outro, você tem que respeitar, amar, mas não se apegue em homem nem mulher, apegue em Deus. Porque ali Caim andando, mas Abel pensava que estava alinhado e não estava. O outro estava com ódio da oferta que Deus recebeu. O outro estava com ódio do que Abel entregou a Deus. Foi ali que aconteceu o primeiro homicídio. Então Caim matou Abel. E agora Caim escondeu de Deus. E Deus veio visitá-lo. Quando a gente peca, irmão, a gente esconde de Deus. Quando a gente peca, a gente tem vergonha de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele vira o rosto para a gente quando a gente está pecando. Então todo desviado, ele vai sair da igreja. Toda pessoa que fizer coisa errada vai sair. Por quê? Porque ele vai ter vergonha de Deus. É isso que o diabo quer pôr nas pessoas. Ele quer que eu e você peca para nós, ó, para fora. Para poder nós se esconder de Deus. Então depois que Caim pecou, ele escondeu de Deus. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? O versículo 9. Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão. Ele já está virado. Ele já estava com raiva porque ele já tinha feito um homicídio. É igual quando uma pessoa mata uma pessoa. Quando chega a polícia, ele não quer descobrir, ele quer dar desculpa, ele quer mentir. Ah, não tem jeito. O diabo te ajuda a fazer o crime. Mas o diabo não vai estar com você lá na cadeia. O diabo não vai encobrir o que você fez. Depois que você fizer, agora você vai se virar. Vai levar aquela maldição, se não arrepender, se não libertar. Então é isso que Satanás faz. Ele põe o ódio, ele põe a raiva, ele põe a vingança. Ele usa a nossa emoção, toma nosso sentimento, faz nós prejudicar o próximo, faz nós fazer o mal pro semelhante. Depois você vai fazer. Só que na hora que você já tiver feito, agora as consequências vai vir pro teu lado e pro meu lado. Então que nós venhamos ser espiritual, nós não venhamos ter inveja de ninguém, nós não venhamos atrapalhar ninguém, nós não queira estar na frente do propósito de ninguém, se nós não puder unir e ajudar também, nem atrapalhar ninguém, porque se nós atrapalhar, nós vai pagar o preço, como Caim pagou. Aí a Bíblia diz que, o 10, e disse Deus: que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra. Então quando o homem mata uma pessoa, ele não tem paz. Quando uma pessoa mata alguém, ele não tem paz. Aquele sangue, aquela alma vai voltar para Deus se for salvo.
Se não for, ela vai lá para o perdido, mas ela vai ficar clamando aquele sangue. Vai clamar dia e noite. Até um dia Deus fazer justiça pelo sangue daquela pessoa. E a Bíblia diz que o sangue de Abel está clamando até hoje, que Deus só vai fazer justiça no juízo final. O que aconteceu, Caim? Então Caim ficou, agora Deus falou para ele, agora maldito és tu. Então, irmão, não queira carregar a maldição. Não queira carregar a maldição por causa de nada dos outros. Não deixe o espírito da inveja, do ódio, da vingança, inveja dos ímpios, inveja de crente. Tem crente que está dentro da igreja e ele tem inveja dos que estão lá fora. Já vi um monte de crente dizer assim, eu não vou servir Deus nada. Eu estou na igreja e fulano que não é crente compra carro, compra casa, arruma namorado, casa, tem dinheiro. Esse Deus que eu sirvo não me dá nada. Deus tirou foi minha família depois que eu passei a ser crente. Deus permitiu só prova na minha vida. A Bíblia vai dizer no Salmo 73. E Davi, quando olhava a vida dos ímpios, Davi quase caiu. Davi pensava desta maneira. Davi quase caiu. Mas quando Davi olhou para a casa de Deus, Deus mostrou para Davi dentro da casa dele que a vida do ímpio é passageira. O ímpio tem tudo, vem um câncer e ele larga tudo aí para o banco e para a família, para as pessoas. E ali ele vai embora rápido e deixa tudo para trás. Então que nós não venha carregar isso no nosso coração. Nós venha servir a Deus igual a Abel. Oferecer nosso melhor. O nosso melhor para Deus, que é o nosso coração limpo, puro, lavado no sangue de Jesus. O versículo 12. Aí o Senhor diz que agora ele seria maldito desde a terra, por causa do sangue do irmão. O 12. E quando lavrar a terra, não te dará mais sua força. Fugitivo e vagabundo será na terra. Então a pessoa que faz o mal para os outros, irmão, ela não tem paz. Ela não dorme de noite. É demônio para lá, é demônio para colar. E é uma pessoa perturbada da mente. É Beelzebul que vem, é as moscas entrando dentro da casa da gente. É aquela perturbação na cabeça. É aquela agonia na cabeça. Não tem a paz. Então, assim era a vida de Caim agora. Ele seria vagabundo. Não conseguia ter raiz. Mas Deus foi tão bom. O 14. Eis, então diz Caim ao Senhor, e é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo vagabundo. Na terra será que todo aquele que me achar me matará. Então Caim agora, ele estava preocupado que todo mundo que achasse ele poderia matar ele. Mas Deus foi tão bom. Mesmo Caim pecando, Deus pôs um sinal em Caim. Para que, versículo 16. Saiu Caim de diante da face. Versículo 15. O Senhor, porém, lhe diz, portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Então Deus deixou a vida dele com um sinal. Muitas vezes nós falamos assim, aquele miserável matou alguém. Por que Deus também não mata ele? Deus deixa ele. Deus vai na hora certa, é que Deus vai fazer justiça. Quem faz justiça é Deus. Caim, na hora Deus deixou ele andar. Deus deixou ele embora e pôs um sinal na vida dele. Que aquele que fizesse mal a ele, seria 7 vezes mais castigado. Então nós não temos que ficar preocupados com quem fez o mal e está andando aí comendo, bebendo. E nós vamos ver que Caim matou. E Caim ainda vai casar. E agora que nós vamos entrar no casamento dele. Então, nós sabemos que um dia vai ter o juiz
a justiça dos que matam, dos que roubam, dos que faz o bem. Uns demora mais Deus pesar a mão, mas Deus vai pesar. Não é que matou alguém, está andando aí, construiu, tem casa, que não pediu perdão, mas vai ter as consequências. Agora nós não sabemos se vai demorar muito ou não. Caim matou, saiu da presença de Deus, teve um sinal. E a Bíblia diz que saiu Caim diante da face do Senhor, foi habitar na terra dos vagabundos, Nod, a banda do Oriente, do Oeste, só onde vivia gente que não tinha raiz. Gente que era vagabundo, que ele falou para Deus que agora ele ia ser vagabundo, que ele ia andar para lá e para cá. E aí ele foi viver nessa terra. E ali ele conhece sua mulher. Então, imagine o que é ser esposa de um homicida, de um homem ruim, de um homem que matou o seu próprio irmão. A Bíblia não menciona muito os feitos desta mulher, mas a Bíblia vai dizer que ele casou. E esta mulher, ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade. Deus, ele ainda achou graça no fruto dessa mulher. Essa mulher, o filho dela, como nós falamos na semana passada, aquelas mulheres da Bíblia, elas eram sábias. Elas casavam com um homem violento e ruim, mas elas não desfaziam suas famílias. Aquela mulher, Ada, Zilá, que nós estudou, ela atentou para seus filhos. E os seus filhos, um foi criador de gado, outro de ferro, de cobre, um deles de gado, outro foi o tecladista, outros vieram deles as músicas, e está até hoje as músicas, harpa, órgão, gados, ferro, cobre, que ajuda na sociedade. Então aquelas mulheres, elas viviam debaixo do silêncio, não era igual nos dias de hoje. Elas sofriam, mas elas não ficavam presas no homem que era ruim. Elas cuidavam desses filhos que Deus deu para elas. Estamos aprendendo que aquelas mulheres transformavam um limão numa limonada. É o que toda mulher casada tem que fazer. Quando você casa, você não tem que atentar na maldade do marido, mas agora atentar para ajudar o fruto que Deus te deu. Cuidar de seus filhos, cuidar de sua casa, ajudar esses filhos a virar alguém na vida, a ter um rumo diferente daquela pessoa, a não querer ser um filho violento, a não querer ser um filho que vai matar alguém, que vai destruir alguém. E essas mulheres entrou na Bíblia por quê? Porque elas tiveram esse pensamento, que é o pensamento que nós temos que ter. Porque muitas mães casam, aí começa, depois que casa você vai enxergar o defeito. Você pode namorar 10 anos, a personalidade da moça e do rapaz vai estar escondida. Depois que estiver junto, você vai começar a ver os podres um do outro. Mas aí agora, se o homem não te bate, se o homem não te violenta, leva esse casamento para frente. A gente desfaz um relacionamento quando ele tem violência, quando o homem quer matar a esposa, quando vai ter femicídio, aí sim a gente desfaz. Mas por ver defeito, não. É defeito, vai um conversando com o outro. E se o marido não muda, cuida dos filhos, cuida das filhas que Deus deu. Ensina eles a viver uma vida que vai crescer, estudar, trabalhar, acompanha a mente daquela criança, psicológica. E essas mulheres foram assim. Em silêncio ela teve um filho, Deus deu graça para o fruto daquela mulher, Enoque. E ele foi o primeiro a edificar uma cidade, um legado. Nós sabemos que uma cidade é muitas casas, é muita gente que vai habitar. Vai ter muitas coisas boas ali para ajudar a sociedade. Então, essa mulher, Deus deu graça para a barriga dela. O fruto dela já é um fruto que veio uma descendência. Ela teve uma geração. Talvez nessa noite você que está num casamento abusivo, num casamento triste. Mas talvez Deus te deu filhos, filha,
que vai você gerar um legado lá na frente. Você vai ter uma descendência de gente abençoada. Como da barriga dessa mulher foi vindo, até chegou naquele filho de Lameque, que era 7 vezes pior do que Caim. Mas as mulheres fizeram o mesmo papel dessa agora. Essa venceu em silêncio, elas também venceram em silêncio. Elas tudo tiveram legado com os filhos contribuíram para a humanidade. Que assim seja na minha vida e na sua vida, o que nós aprendemos. Vai ter momento na nossa vida que nós vamos ter que tirar o foco daquilo que é mal, o foco daquilo que não traz graça, e pôr o foco naquilo que Deus já deu para nós, e abençoar aquilo que Deus já deu para nós. Se é filho, se é ministério, se é um bom emprego, se é uma boa casa, agradeça a Deus, põe teu coração naquilo que é bom, naquilo que Deus te deu, e não se prenda a mente, não fique com aquele pensamento pesado, porque não deu certo com alguém, porque essas mulheres, esses homens não era brincadeira, era homem cheio de maldade. E quantas mulheres no dia de hoje estão assim? Elas buscou um relacionamento pensando que ia dar certo, não deu. Mas Deus deu fruto na família. Então, ensine esses filhos a ser uma bênção. E deixe esse homem, Deus julgar ele. A mulher de Caim, Deus que foi julgar Caim, Deus que foi fazer a obra de Caim. Ela não precisou pôr a mão dela. Deus que trabalhou, porque, irmão, tem homem que já nasce com essa maldade e não muda não. Então nós não devemos ficar fazendo campanha, jejum, oração para mudar o DNA de uma pessoa que já tem maldade, femicídio, ódio, raiva, inveja. Nós temos que orar por nós, para Deus mudar nós e nossos filhos que saíram da nossa barriga, ensinar eles o caminho de Deus, estar do lado deles até eles virar homem e mulher, porque até 12 anos, se a mãe não estiver do lado, aquela criança, toda tendência ruim que ela tiver, vai virar na vida de adolescente, e entrou, já era. Entrou na cabeça que é ruim, não vai sair. Então, que nessa noite você transforme os limões numa limonada. Em qualquer área da vida, não é só casamento não, numa empresa, está trabalhando, tem alguém invejoso, alguém irado, que está querendo puxar seu tapete, foca no seu salário que você ganha ali dentro, dá o seu melhor naquele trabalho, terminou o trabalho, vai embora e deixa aquele problema lá na empresa. Aquele problema é da empresa, não é de sua casa. Chegou de sua casa, dá o melhor para seus filhos, seu marido. Tem gente que mistura a vida, as coisas, carrega o problema de um lugar para o outro. Nós não devemos carregar o problema de um lugar para o outro. Problema de empresa, resolve em empresa. Problema de igreja, resolve na igreja. Problema de casa, é de casa. Vamos aprender igual a essas mulheres, a transformar nossos limões, colocar açúcar, água e fazer uma limonada. E ali nós vai ter fruto nas áreas da nossa vida. Vamos aprender a transformar nossos problemas. Não vamos focar só nas coisas ruins, no defeito das pessoas, mas focar no fruto, dar fruto. Deus trouxe nós para a terra, foi para dar fruto. A Bíblia diz que as árvores que não dão fruto, Deus vai cortar elas e podar elas. Então, que nessa noite você não fique olhando o defeito de ninguém. Transforme aquilo que Deus te deu de bom na tua história e tenha uma descendência honrada, abençoada, igual essas mulheres que casou com um homem sanguinário, violento, femicídio, e elas venceram e tiveram filhos que contribuíram para o progresso da humanidade. E assim nessa noite, nessa pregação, você que acompanha minhas pregações no canal, vamos ajudar o canal a crescer, escreve lá, abençoa lá em nome de Jesus. Deus te abençoe. Da onde você vai ouvir minha pregação, em nome de Jesus, Deus abençoe aqui na igreja, em nome de Jesus, a palavra do Senhor.